Telespectadores, muito bom dia. Com que prazer estamos novamente aqui com o nosso programa de todos os domingos, odontológico, na companhia do Dr. Luiz Rubim. Dr. Luiz, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor, para a reflexão, não espere perder o poder da mastigação para descobrir tardiamente o sabor dos alimentos. Veja que a mastigação, né, que as pessoas que estão assistindo ao programa devem estar pensando, é um sistema, né? Não é apenas, não é só composta pelos dentes, né? Existe um sistema mastigatório por trás disso. Então, fazer com que esse sistema funcione ou manter esse sistema funcionando precisa de um acompanhamento. E aí é que entra a função do dentista, né? Então, aquela manutenção que o dentista fala, olha, é de 6 em 6 meses, que hoje até em determinados casos a gente faz mais precocemente, né? A periodicidade fica um pouquinho maior, quer dizer, pacientes com maiores dificuldades de higienização, com deficiências na higienização, ou que já tem, né, alguma dificuldade que já vem de algum tempo, até a gente ter a noção de que esse paciente já está fazendo direito essa higienização corretamente, a gente às vezes chama o paciente a cada mês, de 3 em 3 meses. Então aquela máxima de que ir ao dentista é de 6 em 6 meses, isso é uma média, né? Pensando no geral, na população como um todo. Mas existem pessoas que têm que vir muito mais frequentemente ao dentista. Doutor, só dentro desse pensamento fiquei pensando, o sabor do alimento é na boca, na língua, né? Depois que nós engolimos não tem mais sabor, né? Então quando as pessoas não tendo dente tem que engolir tudo, né? Inclusive a primeira fase da digestão começa na boca, que é a formação do bolo alimentar. Então o movimento da língua com a saliva que vai umedecendo o alimento faz com que a pessoa vá saboreando, né, esse alimento. E se ela não consegue mastigar corretamente, se os dentes não estão corretos, já se perde parte desse início da digestão, que é a formação do bolo alimentar. Então vejam como é importante ter uma dentição saudável, ter a musculatura mastigatória saudável, né, que são coisas que estão interligadas, né, o osso maxilar, por sua vez, mantido adequadamente e a relação desses maxilares mantida para que essa pessoa tenha saúde, né, uma saúde do ponto de vista geral, quer dizer, uma pessoa que digere bem os alimentos, que não tem problemas de estômago, que não vai apresentar nenhum tipo de gastrite ou outros problemas, né, oriundos do quê? Da má digestão, que começa pela boca. Quer dizer, a pessoa que tem dentaduras gastas, por exemplo, que está há 20 anos sem trocar dentaduras, e elas já estão gastas, seja ela pelo uso ou até pelo desgaste que muitas vezes as pessoas fazem, apertam os dentes, essa dentadura já não serve mais para fazer o início da digestão, né? Então, veja como é importante ir ao dentista para verificar isso, para daí não deixar aparecerem outras doenças do sistema daí digestivo e não mastigatório, né? Porque a mastigação está muito relacionada, né, com esse sistema funcionando bem, né? Então, muita gente que está assim, pensando na mastigação, né, pensa muito só nos dentes, mas esquece essa questão do organismo, do todo, né? Se você, telespectador, ou algum familiar, vive esse problema, está convivendo com isso, pode ligar agora para o 3024 8676 ou para www.clinicarubim.com.br. Pois Dr. Luiz Rubim é especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela PUC do Rio Grande do Sul e especializando em implantodontia pelo Instituto Branemark Bauru, São Paulo. Doutor. E aí, Paulo, o que eu gostaria de dizer também é o seguinte, as pessoas estão muito preocupadas com a cor dos dentes, né, com a estética, com a harmonia, e deixam essa questão da função, da mastigação, que é a base de tudo, que bom que o senhor fundamenta isso, doutor. Porque a gente vê muito isso no consultório, né? Eu vim aqui porque o meu dente está escuro, eu vim aqui porque os meus dentes estão pigmentados, eu vim aqui porque a minha mãe usava muito antibiótico e os meus dentes
estão com alguma mancha e tal, e eu gostaria de refazer isso, eu gostaria de ter uma estética superior dos meus dentes. Isso, hoje em dia, com os materiais disponíveis, com as resinas, com as porcelanas, com o material estético que há disponível, tanto no consultório como num laboratório de prótese, isso é uma consequência do tratamento que vai ser feito. A pessoa não precisa ir lá buscar a estética, porque a estética vem junto com esses materiais. O que a pessoa tem que buscar é saúde bucal. Tendo saúde bucal, o dentista vai fazer uma arte na boca, vai fazer a boca ficar show, vai ficar nota 10. Agora, não tendo saúde bucal, e aí que está o erro, sentar um paciente na cadeira e já sair colocando próteses, implantes e tal, sem preparar essa boca, sem adequar o meio bucal para receber esse trabalho estético, aí está fadado ao insucesso. Aí vai demorar pouco, vai ter problema. Então, tem pessoas que às vezes chegam lá na clínica e dizem assim, bah, mas eu fiz um tratamento super bom, investi um dinheiro considerável e olha, em 2, 3 anos já está com problema. É porque lá no início o planejamento foi falho. Aquela pessoa precisava de uma adequação do meio, para depois passar para a parte estética. E eu não estou dizendo com isso que a parte estética seja ruim. Aliás, o senhor preparou hoje um assunto sobre estética. É sobre estética. Muito mas bom, doutor. Essa introdução é importante. Claro que é. Para que as pessoas não pensem assim que tudo é estética, tudo é dente claro, tudo é branco. Não é assim. A odontologia não está baseada nisso. Isso é uma consequência de um bom trabalho, porque tu não vai botar mais amálgama, que é um material já que se usa muito pouco, porque é um material escurecido, que escurece o dente e tal. E as resinas evoluíram muito. Então hoje a gente tem resinas com baixa contração, resinas que a gente consegue colocar na região posterior, fazer, né, todo um dente molar, que é um dente, né, volumoso com resina, sem ter infiltração, sem ter cáries e com uma longevidade garantida. Né? Antigamente não, só amálgama. É só, né? Porque a amálgama não é um material ruim, longe disso, é um material excelente, mas não tem estética. Então o material que substitui o amálgama, que é a resina, ele veio para ficar e é um material, hoje, que é o material empregado nas restaurações. Então ele já é estético. A pessoa não precisa buscar estética nessa restauração. É um complemento. Ela vai ser consequentemente estética. Ah, mas eu quero fazer os dentes da frente, eu gostaria de ter um sorriso, né, mais largo, mais bonito. Então vai ser utilizado nos dentes da frente, se forem próteses, a porcelana pura. Não vai se usar metal. E esse material por si só é estético. Então está garantida a estética. Né? Claro que para iniciar o trabalho com o preparo, para chegar numa porcelana, para colocar uma porcelana pura, é bom deixar a boca de uma forma homogênea, fazer uma composição, uma harmonia. Então aí entra o quê? Entra o clareamento dentário, entra as limpezas, né? Profilaxias, que são limpezas com jato de bicarbonato. Né? A gente faz, né, isso detalhadamente, dente a dente, se faz as limpezas de tártaro, quando o paciente tem tártaro. Essa, né, é a preliminar do trabalho. É a adequação que eu falo, da boca, para daí fazer um clareamento, que eu até gostaria de passar uma imagem para os telespectadores. Nos mostre, doutor. Que é o que? A gente faz lá na clínica o clareamento a laser, que em uma sessão, às vezes no máximo em 2 sessões, a gente já tem o clareamento realizado. Quer dizer, não é aquele tratamento a laser que o paciente fica 7 dias com uma moldeira, que é o molde da boca, leva para casa e faz isso em casa. Não, ele faz no consultório, com a supervisão do dentista. Então, quer dizer, não há aquele excesso de material que muitas vezes acontece, que deixa o dente sensível. Já é feita uma aplicação de flúor para o paciente já sair dali sem uma sensibilidade alterada nos dentes. Né? Claro que existem recomendações, o que o paciente pode comer, o que ele não deve tomar, enfim, são algumas recomendações para que logo após, né, esse clareamento ser realizado, o paciente não faça uso de determinados alimentos que possam vir a pigmentar. Porque o clareamento ele é dado de dentro para fora. É aberto os poros do dente. Olha aí. E aí é feito esse clareamento. Né? Gostaria de passar uma próxima imagem. Então ali aplicando a luz, né, o laser. Esse é o laser. É o laser. Sim. Tá? Onde isso leva em torno de 45 minutos para se fazer as 2 arcadas. Então veja, o paciente chega com os dentes mais amarelados, mais escurecidos, em 45 minutos ele tem o resultado de muitas vezes de uma semana de tratamento, se fosse feito o tratamento caseiro, que é feito em casa.
Então o laser realmente é um tratamento mais rápido, né, e muito eficaz. Muito eficiente. Muito eficiente. Dentro dessa mesma linha de estética, né, a gente vai mostrar agora um caso, né, de clareamento, onde a gente tem a parte superior e inferior dos dentes bem amarelados. E a gente fez o clareamento, Paulo, só da parte de cima, para mostrar para os telespectadores a diferença que dá. Né? Então, significativa, doutor. Então, é para fazer a comparação mesmo. Veja a diferença entre o superior e o inferior. Então, muda, né, a matiz do dente, ele fica mais claro. Ele não fica um branco total, mas fica bem mais claro. Ah, mas que maravilha isso aí, doutor. Um sorriso desses aí, né? Não precisa nada melhor. Olha, um outro caso, né? Então também mais escurecido e mais claro, o mesmo caso. E agora num aumento maior, né? Com... Todo harmonizado. Todo harmonizado. Né? Quem tiver mais dúvidas a respeito desse tipo de tratamento, a pessoa pode entrar no nosso site, olhar outros casos. Existem casos lá não só de clareamento, mas de facetas, de porcelana, de lentes de contato de porcelana, né? De jaquetas de porcelana. Né? E muitas vezes as pessoas me perguntam assim, ah, mas eu quero faceta. Ou chego na clínica dizendo, eu quero faceta. Ah, mas faceta não está indicado para o seu caso é de jaqueta. Doutor, eu quero que o senhor esclareça isso aí, que eu também estou na dúvida. Mas olha aqui, ó, o doutor falou no site, então a propósito, é www.clinicarubim.com.br ou telefone 30 24 8676. Doutor, então eu fiquei na dúvida agora. O que é? As pessoas também têm muita dúvida, né? Então a lente de contato é um desgaste muito superficial do dente. É como se fosse uma unha postiça de porcelana. Entendi. E é para casos específicos. São em poucos casos que são aplicados esse tipo de tratamento. A faceta já é um desgaste maior um pouco, mas não envolve o dente todo. Porque para receber esse material porcelana, que é um material estético, para que fique todos os dentes branquinhos e tal, tem que fazer um desgaste do dente. Não dá para simplesmente colar por cima do dente. Né? Mas ele é colado, doutor? É colado, é com material resinoso, que é da mesma cor do dente, que é colado. É feita uma adesão desse material. Ou a faceta, ou a jaqueta. A jaqueta engloba todo o dente. Todo o dente. Para pessoas que têm uma mordida mais pesada, aquela pessoa que, né, tem a musculatura forte, que geralmente do sexo masculino, a gente não indica facetas nem lentes de contato, a gente indica jaquetas. Por quê? Porque a tendência à fratura é maior. Então, para evitar esse tipo de fratura, já se engloba o dente, dá mais resistência ao tratamento. Por isso eu louvo sempre o seu trabalho. Planejamento e indicação. Porque não é assim, tudo é para... Tudo é igual para todo mundo. Não é. Por isso que é tão importante que os telespectadores entendam que não adianta ligar lá na clínica e querer fazer... Eu quero orçamento. Não tem como. Cada caso é de um jeito. Tem pessoas que rangem os dentes, outras que não rangem. Tem pessoas que têm uma diferença na mordida, um dente mais para cá, um dente mais para lá. Já é significativamente diferente na hora de avaliar. O planejamento já é outro. Não é igual ao vizinho, nem ao irmão, nem à mãe, não tem como ser igual. O senhor sempre diz, não é receita de bolo. Não é receita de bolo. E as pessoas têm que entender isso. Por isso que a gente facilita a avaliação, né? Faz uma cortesia, às vezes, faz uma avaliação sem compromisso, que é para as pessoas irem, consultarem, né? E daí tirarem todas as dúvidas do tratamento. Paulo? Sim, doutor. Tem uma paciente que é muito legal mostrar para o telespectador, que é uma paciente que quando a gente estava iniciando, né, com a parte da implantodontia, que isso já vai fazer mais de 15 anos. Então a dona Nara nos procurou, né, vejam que o caso dela, que eu estou mostrando agora, é um caso unitário, é apenas um incisivo lateral, mas são os casos mais difíceis de resolver do ponto de vista estético. Porque uma coisa é fazer um paciente desdentado, onde a gente cria novos parâmetros, novos planos, novo plano oclusal, que é a parte onde os dentes ficam nivelados. A gente cria, né, uma situação totalmente nova para esse paciente. A gente posiciona os implantes em áreas, né, estratégicas, mas a boca desse paciente é inteiramente nova.
Já quando o paciente tem toda a dentição, o cuidado em manter a estética é muito diferente, é muito mais difícil de se obter um resultado. Eu fiquei imaginando, doutor, que deve ser mesmo. Né? Então, vejam a situação dessa paciente quando ela chegou. Toda com a dentição completa e aquele incisivo lateral, né, que o telespectador está vendo do lado direito, escurecido, ele teve que ser extraído, já não tinha mais como manter e teve que ser colocado um implante. Tá? Então vejam o resultado dessa paciente após a realização de todo um trabalho de adequação da boca, de clareamento, de realização de restaurações. Vejam a diferença. Né? Então não se sabe qual é o implante e qual é o dente natural. Não dá para Então essa mesmo. É a ideia, é chegar nessa naturalidade, chegar a um ponto de que as pessoas ou até mesmo o dentista, o profissional da área não consiga identificar, não consiga ver a diferença. Não dá mesmo. Veja que não tem como. Né? Ficou perfeito esse caso. É uma paciente que nos procurou agora para fazer uma revisão e a gente tem o VT dela que eu gostaria de passar. Aqui está conosco a dona Nara. Dona Nara, bom dia. Bom dia. Sorridente, sociável, se comunicando muito bem com a gente. Eu gostaria que a senhora contasse para os nossos telespectadores o que a trouxe para a Clínica Rubim, os tratamentos que a senhora fez, enfim, conta uma historinha para nós, por favor. O que me trouxe, na verdade, foi um dente com um problema de fraqueza no dente, porque depois de inúmeros clareamentos. Sim. Quando era jovem, o tratamento de canal não deixei que ele resultasse num bom tratamento. Sim. O dente acabou ficando escurecido. Sim. E depois desse escurecimento é que eu fui periodicamente indo no dentista, fazendo clareamento. Mais um tempo, outro clareamento. O dente foi enfraquecendo. Sim. E anos passaram e ele acabou se quebrando. E quando quebrou é que eu fui fazer um implante. Que implante a senhora fez? Superior? Superior. E a senhora me disse que antes sofria com os problemas, né? Sim, porque periodicamente era necessário fazer o clareamento porque o dente escurecia, né? Mas hoje a senhora está se sentindo bem, né? Muito bem, muito bem mesmo. Não, é uma constante. Todas as pessoas que a gente conversa aqui gostam da clínica, né? E tem um tratamento especializado, não é? Realmente eu tive muita sorte de ter acertado essa clínica que colocou o implante já perfeito, direitinho. E foi realmente muito bom para mim. Muito mastigação, tudo normal agora. Maravilha. Maravilha, né? Maravilha. Está com um sorriso bonito, uma dentadura bonita também? Não tenho problema com mastigação nem nada, não. E até o astral das pessoas melhora, né? Lógico, mas fica bem mesmo. Sempre é oportuno lembrar para você que está nos acompanhando o telefone da clínica do Dr. Rubim. 3024 8676 ou o site www.clinicarubim.com.br. Doutor, eu fico imaginando aquele telespectador que está ali assistindo e fazendo uma transferência para o seu consultório, se colocando na sua frente, dizendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou... Se identificando, né? Se identificando exatamente, né? Muita gente faz isso, né? E o que acontece é que todo mundo acha tudo muito bonito, mas tem muito medo de ir lá pessoalmente consultar. Por isso que eu acredito que muita gente, um percentual muito grande dessas pessoas que ligam, são pessoas que realmente se interessaram, mas têm medo de ir até lá. Tem medo de fazer o tratamento. Isso eu ouço seguidamente, tá? Mas depois, olha... E as pessoas às vezes nem se dão conta disso, que estão com medo, na verdade. E aí começam a botar uma série de empecilhos, semana que vem eu vou, eu tenho que olhar minha agenda, porque eu tenho médico, porque eu vou viajar, porque eu vou... tô trocando de carro, mas eu não recebi o dinheiro, porque, sabe? Sempre tem uma coisa para esperar e para protelar, mas no fundo é medo de fazer o tratamento. Tá? Isso eu costumo notar isso seguido. Doutor, eles me revelam isso aí. Paulo, quando eu cheguei aqui, eu estava com medo, eu estava receoso, eu estava não sei o quê. E depois, digo assim,
Se eu tivesse sabido que era tão bom, que era né, a condução desse tratamento, gente fala, né, se eu teria feito há muito mais tempo. Se eu tivesse ido antes, se eu tivesse... Então, assim, uma coisa que eu aconselho, já que tu falou no site, é que lá no site tem um canal direto comigo. Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem, né, não tenha nenhum pudor de perguntar, até porque a gente não vai fazer mau juízo de nenhuma pergunta. Contrário. Pelo contrário, qualquer pergunta é válida. Se o senhor está liberando isso aí, doutor, mesmo que a pessoa ache, mas isso é uma bobagem, não é. Né? Pode fazer qualquer tipo de pergunta a respeito da sua saúde bucal, a respeito dos dentes, a respeito de implantes, a respeito de tudo que a gente está conversando aqui, porque tem uma linha direta comigo lá. Então eu sento lá depois que eu acabo de atender e olho cada e-mail, respondo cada e-mail. Então eu acho que isso é um canal que a gente tem que manter e claro que depois disso é necessária a avaliação. Eu não tenho como fazer uma avaliação por e-mail. Né? Mas eu vou lhe mandar vou lhe mandar tomografia, vou lhe mandar raio-x, muita gente quer fazer isso. Sim, sim. Né? Pode mandar, mas não vai nunca, né, ser suficiente. Eu preciso olhar a boca do paciente. Voltando atrás um pouquinho, esse caso dessa senhora que o senhor mostrou, só um dente, né? Isso aí é o tipo da coisa que deveria incomodá-la, né? Isso é um trabalho conjunto. Fantástico, doutor, fantástico. Isso é um trabalho conjunto entre o paciente, o profissional, o laboratório de prótese, o protesista, que é o dentista que faz as próteses, tá? E o paciente tem que ter muita paciência, tem que ser paciente nesse ponto, para, né, cada fase, porque isso não é assim, fez um molde e está pronto. São 6 sessões até chegar num resultado como esse. No mínimo 6 sessões. Olha aí, né? Que cuidado. 1 mês e meio para fazer um dente, para ficar esteticamente natural, para ficar da cor do outro dente, para ficar com o formato do outro dente. Eu vou mostrar um caso que é maior do que esse, mas que revela exatamente isso, que é do seu José Carlos. Né? Então vejam a dentição desse paciente toda irregular, ele mal conseguia mostrar os dentes quando ele sorria. Né? Então vejam o trabalho de porcelana pura que a gente fez para ele. Né? Olha, aí é antes do tratamento ainda, mais próximo, e vejam já com o tratamento. Então veja, Paulo, a diferença de cor, de nivelamento dos dentes, de posicionamento dos dentes, né? É outra coisa, é outra pessoa. A pessoa muda. É isso aí. A autoestima vai lá em cima, né? A pessoa começa a fazer outras coisas, né? A investir em hobbies, investir, né, em outras atividades que antes ela não tinha vontade. Isso dá um estímulo, a pessoa começa, né, a se sentir melhor e a vida dela muda. Isso é muito importante. Veja o resultado dele sorrindo, né? É outro sorriso, né? Outra pessoa. É outro sorriso do primeiro para o segundo, né? Outro sorriso também. Outra pessoa. Né? Doutor, mas eu fico lhe parabenizando, porque tem pessoas assim que só vão ao dentista quando precisam, tem uma cariezinho, alguma coisa. E outros têm esses cuidados de melhorar a sua estética, o seu sorriso. Por isso o senhor abriu o programa hoje falando em estética. Muito, muito bom. E a estética, como a gente disse no início do programa, a gente não está vindo aqui para fazer assim uma reflexão. Não está deixando aqui as pessoas achando que o tratamento dentário está baseado em estética. Ele está baseado em saúde. Um complemento, o senhor falou. A estética vem como uma consequência, como um complemento. Né? Hoje nós temos na dentição, na região anterior, para as próteses a gente tem porcelana pura, a gente tem uma resistência desse trabalho muito superior ao que se tinha antigamente, porque hoje a gente tem um outro material que se chama zircônia, que se faz a parte da base, né, desses dentes, é de zircônia, em cima vai a porcelana, então não se usa metal, mas por outro lado se usa, né, um material que é extremamente resistente, para juntos darem o resultado final. E aí esse paciente só vai ter realmente esse trabalho colocado na boca e que dure muito tempo se ele tiver atrás disso um planejamento e se ele tiver atrás disso uma saúde bucal. Doutor, uma curiosidade. Senão não adianta botar estética que não vai... Uma curiosidadezinha. Eu sempre relaciono porcelana com objeto de porcelana que a gente pode ter na cozinha, que quebra com facilidade. Essa porcelana é resistente? Ela é muito resistente, Paulo. Ela não é tão resistente a uma batida. Ela pode fraturar. Sim. Mas para mastigação, para carga mastigatória, extremamente, é o que tem de mais resistente. Claro, e fica muito bonito, né, doutor?
Isso. Uma dentadura. Mas a porcelana é um material assim que tu não põe esse material de uma vez só, tu esculpe ele no dente. Então, o paciente que está assistindo não pensa que a porcelana, que é feita pelo técnico, ele vai lá, bota a porcelana, faz o dente, bota uma luzinha, está pronto, que nem a gente faz uma restauração. Sim, sim. Não, ele faz as pigmentações, ele faz as manchas que tu tem no dente do lado, né? Ele faz a translucidez que tem na ponta do dente, ele faz tudo copiando os dentes naturais. Então é trabalho de um artista. Artista, sim. Né? Realmente uma arte. É uma arte, sim. Né? É muito, assim, uma dedicação muito grande, é um sacerdócio, né, a nossa profissão. Vamos lembrar, para quem está nos acompanhando, o 3024-8676. Ligue agora, a sua gravação vai ficar registrada na clínica, segunda ou terça, enfim, durante a semana, alguém da equipe, o Dr. Mendes, estará conversando com vocês. Ou então, pelo site www.clinicarubim.com.br. Aliás, o doutor está sempre enfatizando que através desse site o senhor vai dar um retorno para a pessoa, o senhor diretamente, enfim. Um canal direto, né, Paulo? As dificuldades, né? O dúvidas que a pessoa tem, o senhor vai esclarecer. Sim. Paulo, até para a gente concluir essa questão da estética, eu trouxe um caso onde a gente tem 2 incisivos centrais que tem um dente e o outro do lado é um implante, mas foi usado o mesmo material. Então vejam esse caso da dona Zeli, como ela chegou para nós, dentes com tamanhos diferentes, com cores diferentes, e a gente resolveu fazer então um implante e a prótese fixa num desses dentes. Então vejam que ali onde tem aquele orifício do lado esquerdo é o implante, mas o material, né, o pilar que é usado por baixo é o mesmo, é zircônia, tanto nesse dente quanto no do lado, que é um dente natural. Então vejam as capas de zircônia que foram feitas, né? E em cima dessas capas que são feitas por computador, a gente faz um escaneamento do modelo de gesso e manda fazer essas capas, né? Isso é feito nos Estados Unidos. Então a gente tem uma adaptação perfeita e em cima é feita a porcelana. Então vejam o resultado final, né? Uma estética perfeita, uma cor perfeita, tudo, né, batendo, um paciente satisfeito. Por quê? Porque houve planejamento, porque houve material de primeiríssima qualidade, houve adaptação da prótese. Então é um paciente que está satisfeito e é um paciente que vai ficar satisfeito por muito tempo. A harmonia das cores, tudo, né? Perfeito, e lá na clínica a gente tem essa ideia de manter o paciente satisfeito. Doutor, lembrando o 3024-8676 para contato ou www.clinicarubim.com.br. Estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a sua companhia. Até o próximo domingo, se Deus quiser, nesse mesmo horário, das 7h30 às 8h, aqui na Bandeirantes, com o odontológico, Dr. Rubim.